Já tá, né, Ari? Pessoal, bacana, bom demais estar aqui. Né? Tô em casa. Né? É aqui que a gente nasceu, né, juntos, sonhando esse ministério. Né? E nós só não sonhamos com Uberlândia, não. Nós sonhamos ir mais longe também. Né? Então, lá no Peru, pessoal, eu sou vocês lá. Né? Somos nós lá. Porque a igreja não é de um homem só. A igreja é nós. Amém? Então, gente, lá sinta-se em casa. Aqui é a minha casa, lá é a casa de vocês. Quando quiser, só avisa. Pode aparecer, não tem problema não. Né? Avisa pra gente te buscar no aeroporto, tá bom? Ou na rodoviária, né, se for o caso. 4 dias e meio por terra, né? Se for de avião, 4 horas e meia, 5 horas. Então aí você escolhe a aventura que quiser. Certo? Gente, tão bacana. Né? É muito bom ver o manifesto crescendo. É muito bom ver que, na verdade, a gente não estagnou. Então, as coisas que a gente tem compartilhado e vivido aqui juntos, meu irmão, você tem que dar muito valor. Isso é muito importante, isso é muito precioso, é muito valioso. Né? E muitas vezes, quando a gente está fora, talvez, é onde a gente mais sente essa falta. Né, das coisas, que as coisas não acontecem assim do dia para a noite. O manifesto, pessoal, para surgir, os meninos já devem ter contado a história. Né, a gente era alguns gatos pingados aqui. E agora lá no Peru nós somos alguns gatos pingados também. Ou seja, lá nós somos umas 6 pessoas. É muito, é muito. É difícil? É muito difícil. Né, 6, somos 8 pessoas. 8. Né, e eu vou te falar. É difícil. Por quê? Porque é outra realidade, né, um pouco diferente, apesar da Cláudia, que é minha esposa, ser peruana, né, é uma coisa totalmente diferente. Então, talvez a readaptação para ela lá foi mais difícil do que a minha adaptação lá, né? Certo? Pra você ter uma ideia, gente, eu saio para trabalhar 6 horas da manhã de casa. Né? São 2 horas para ir para o meu trabalho. E aí, chego lá, trabalho de mais ou menos de 9 até 5h30. Aí mais 2 horas para voltar para casa. Por quê, pessoal? Porque a gente acredita nas coisas que nós estamos falando. A gente precisa viabilizar o ministério que Deus colocou na nossa mão. Então, meu irmão, se Deus chamou, nós temos que correr atrás. Nós não podemos, na verdade, né, ficar esperando as coisas acontecerem, porque elas não vão acontecer se a gente não agir. Sabe? Lá na convenção eu tive a oportunidade de compartilhar um pouquinho. Né? Só que eu me sinto muito mais à vontade de gente compartilhando aqui. É interessante. Não por causa das pessoas que estavam lá, mas é porque aqui a gente tem o tempo que eu quero, não tem? Ou não? Então tá bom. Gente, é o seguinte. Queria falar um pouquinho, eu sempre falo desse cara, eu sempre falo de Paulo. Né? Por quê? Porque é uma inspiração para mim, principalmente porque eu estou fora. Então a gente vê a vida de Paulo, né, como que ele fazia os trabalhos missionários, né, como que ele se empenhava com aquilo que ele cria. E meu irmão, nós temos que empenhar nas coisas que Deus nos chamou para fazer. Porque senão, filho, não vai rolar nada. Então olha só, interessante, pessoal. Por quê? Todo mundo conhece a história de Paulo? Ou mais ou menos? Vão lembrar algumas coisinhas? Pode ser? Sim, então olha só. Quem era Paulo, pessoal? Ele era um cara que perseguia o evangelho, correto? Sim. Ele era um cara que odiava os cristãos. Né? E aí um dia, eu acho que a expressão caiu do cavalo nasceu aí, né? Um dia caiu do cavalo. Então, pessoal, quando ele caiu do cavalo, as coisas foram mudadas. A percepção dele foi mudada. Ele teve um encontro com Deus. Né? E aí, de perseguidor, o que ele passou a ser? Perseguido, não é verdade? E aí Deus dá uma boa notícia para ele depois. Sabe qual é? Paulo, né, eu vou te mostrar o quanto você deve padecer pelo meu nome. Olha que notícia agradável de escutar, não é? Paulo, o quanto você deve padecer pelo meu nome. Sim, gente. E aí, esse é o chamado de Paulo, onde Deus começa toda, né, essa reviravolta aí. A gente vê o livro de Atos, né, que é um livro que nos inspira bastante. A gente vê o livro aí de 2 Coríntios, a gente vê Filipenses, né? Nós vemos muitos livros
que, na verdade, pessoal, são inspiração para a gente poder caminhar, poder prosseguir. Então, Paulo, né, ele pregava intensamente. E ele era consciente de uma coisa. Ele era consciente de que sem Deus, ele não era nada. Meu irmão, sem Deus, eu e você, nós não somos nada. Gente, nós estamos aqui hoje pela misericórdia, pela graça de Deus. Tudo aquilo que a gente faz, pessoal, né, tudo aquilo que nós fazemos, te incluo também, porque é nós. Se não está fazendo, vai fazer. Né? Aquilo que nós fazemos, pessoal, é para expandir o reino de Deus, aquilo que nós acreditamos. A gente trabalha por quê? Porque a gente quer compartilhar de Deus. A gente viaja, gasta dinheiro, por quê? Porque a gente quer compartilhar de Deus, a gente quer receber de Deus. Então, meu irmão, temos que mudar a perspectiva, muitas vezes, da maneira que a gente enxerga as coisas. Sabe? Então, gente, essas coisas que eu falo aqui, na verdade, não é para vocês, é para mim primeiro, porque Deus, ele sempre me destrói. E eu vou te falar, assim como Deus me destrói, né? Eu tenho que compartilhar dessas coisas. Eu não sei compartilhar outra coisa. Então os meninos falam que eu só sabia dar chute no peito. Mas na verdade é porque Deus chuta meu peito. E as coisas doem, meu irmão. O evangelho, ele não é nada fácil. Né? O evangelho, ele é sofrido. Ele é gostoso, mas ele é sofrido. A gente vê as coisas acontecerem, é bom demais. A gente viver os processos, meu irmão, não é legal não. Então eu vou te falar, né? Tem dia que a gente chora. Tem dia, né, que a gente quer estar aqui. Mas aí, igual a gente comentou um pouquinho lá na convenção, quando eu deixo esse sentimento tomar conta do meu coração, meu irmão, as coisas não vão andar não. Né? Então nós falamos um pouquinho lá que nós tínhamos que viver com o quê? Com convicção. Convicção no chamado, convicção na palavra de Deus, né? Convicção nas coisas que a gente tem conversado. Certo? Por quê? Porque se vir o sentimento, meu filho, ele vai falar assim, opa, vamos lembrar o que fala a palavra. Pode chorar? Pode, eu também choro. Né? Pode gritar? Grita. Você sente, eu sinto também, meu irmão. Nós somos seres, né, humanos. Se a gente fosse igual a Deus, não era mais fácil um pouquinho ou não? Acho que talvez era pior, né? Que aí a gente ia sensibilizar muito mais pela causa do evangelho. Né? Então, gente, olha só que interessante. Né? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos, rapidinho, no capítulo 10. Esse versículo é muito conhecido. E aí, como a gente está falando dessas coisas tudo, né? Vocês vão ver aquele ponto que nós vamos chegar, tá? Não preocupa não. Se a gente dá a volta, mas chega. Então, olha só, pessoal. Romanos 10, versículo 11. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão, né, aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Pessoal, esses versículos, talvez, a gente aí que vem de igreja, é algo muito conhecido. Né, algo muito bonito. Né? E às vezes a gente só enfoca no lado que a gente tem que investir em missões. Certo? Mas eu quero, na verdade, colocar uma outra parte aqui. Na verdade, eu quero te chamar a investir a sua vida em missões. Por quê? O versículo do ministério desse ano, né, ele fala que a gente vai ser testemunhas, né, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, Judeia, e em todos os confins da terra. Certo? E aí, pessoal, Jerusalém, na verdade, é o lugar que nós estamos. Certo? Então, meu irmão, nós temos que ser missionário aqui.
Quando a gente, na verdade, anuncia a boa nova de Deus, pessoal, ela é em todo lugar. A nossa vida, ela não é duas vidas. O meu trabalho, e às vezes a nossa vida aqui de domingo, ou de quarta, quinta, sexta, sábado, tem pequeno grupo, não é só essas 4 horas que a gente vai viver o Evangelho, meu irmão. O Evangelho, ele é vivido em todo o tempo, porque nós não somos um ser, nós não somos 2 seres, desculpa, nós somos um ser somente. Não existe eu secular e eu cristão, existe só o cristão. Por quê? Porque quando eu entendo os valores da palavra de Deus, e os valores da palavra de Deus, ela me confronta, não tem como eu ser a mesma pessoa. E aí, meu irmão, é um desafio. Por quê? Porque eu tenho que ler, eu tenho que orar. E eu tenho uma responsabilidade missionária, que agora você não sabia, você sabe. Nós temos na verdade, já vou ler um outro texto de Paulo aqui que vocês vão ver. Não, vamos ler, que aí vocês vão analisar comigo uns detalhes, Quero mostrar como Paulo ele expressa seu chamado pessoal para ele pregar. Vamos ver como que é? Ele fala o seguinte: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Vamos abrir em 1 Coríntios 9, versículo 16. Você me dá um copo d'água aqui. 1 Coríntios 9. Valeu, filho. Versículo 16, tá? Então, olha só, gente. Que interessante, Que legal. Ele fala o seguinte, Paulo, Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que quando pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas possível. Gente, então olha só, pessoal. A necessidade de pregar o Evangelho, meu irmão, é obrigação. Não é porque eu quero, porque eu não quero, a palavra de Deus. É o sentir, agora eu estou sentindo, vou pregar o Evangelho para esse cara. Agora eu não senti. Deus não falou. Deus já falou, meu irmão. A palavra dele está aqui para nós. Isso aqui é voz de Deus, cara. É voz de Deus. E a gente tem desprezado essa voz. Por que a gente tem desprezado essa voz? Não sei, porque o culto é legal. Que às vezes tem 10 bandas diferentes. Cada domingo pode ser um show. Mas, meu irmão, isso aqui é parte. O que transforma é a palavra. O que traz vida é a palavra. E o que vai impactar pessoas é a palavra. Quando eu prego de mim, meu irmão, as pessoas, vaza. Então, olha só, qual que é a satisfação aqui de Paulo? Que pregando o Evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim os meus direitos ao pregá-lo. Meu irmão, nós não temos direito nenhum. Tá? Isso a palavra de Deus, ela fala. E todos nós estamos aí chamados para pregar o Evangelho. Por que muitas vezes a gente tem vergonha? Porque a gente vê o Evangelho que está sendo pregado hoje, meu irmão. Como que é? O Deus que cura, não é? O Deus que faz milagre. Eu também creio que Deus cura, que Deus faz milagre, mas não é na hora que eu quero. Eu não posso comprometer a palavra de Deus segundo o meu favor. Eu posso comprometer a palavra de Deus naquilo que Deus já se comprometeu.
né, que eu vou doar a minha vida, que eu vou investir no Evangelho, que eu vou pagar as contas do Evangelho. Mas uma coisa legal, pessoal, Deus vai estar com a gente. Deus vai estar com a gente até o final. Coisa mais boa é a gente poder viver esse Evangelho. Meu irmão, vou te falar a real, sabe? É com convicção no coração, né, com muito temor. Sempre que a gente vai falar de alguma coisa da palavra de Deus, é com muito cuidado, com muito zelo. Que eu não quero ensinar qualquer coisa. Nós não podemos ensinar qualquer coisa. E para eu não ensinar qualquer coisa, meu irmão, eu preciso disso aqui. A gente precisa gastar tempo com o Evangelho. E a gente não quer. Eu não quero também não. Meu irmão, convicção. Anda por convicção. Quero ler um texto que eu compartilhei lá também, lá na convenção, né, que a gente falava um pouquinho dos êxitos do ministério de Paulo. Eu queria ler com vocês também. Podemos? Lá em 2 Coríntios 11, né, a gente vai ler um pouquinho aqui e vamos ver as coisas, né, que Paulo fez, as grandes coisas que Deus ali operou através da vida dele. E aí a gente vai comparar com a nossa vida. Vamos lá? 2 Coríntios 11, né? Versículo 16, tá bom? Lá fala assim, né, faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam a um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Pessoal, só estou lendo aqui para a gente entender o contexto, tá? Né? Visto que muitos estão se vangloriando, né, de modo bem humano, eu também me orgulhei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou quem os explora, ou quem se exalta ou lhes oferece a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? E sou fora, né, de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes, desculpa. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, diariamente, uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas, né? Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Meu irmão, esse é o êxito do ministério de Paulo e esse é o êxito do nosso ministério. Nos orgulhar da nossa fraqueza. Porque, meu irmão, Deus já falou que não vai ser fácil. A vida cristã não é fácil. Nunca foi, nunca será. Se alguém falou o contrário, te mentiu. Sinto muito dizer que essa pessoa não conhecia a palavra de Deus. Então, a gente quer te apresentar aqui algo para que você tenha realmente um contato mais forte, que não dependa dos dias de reunião que a gente tem. Que o dia que a gente mentir, você pode confrontar quem estiver aqui na frente. Você tem toda a autoridade de Deus para isso. E nós vamos aceitar.
E nós vamos aceitar. Não tem jeito da gente viver um evangelho diferente. Não tem jeito da gente viver um evangelho que não significa a cruz de Cristo. Então assim, pessoal, como Cristo veio, né, e deu a sua vida por nós, o que está escrito lá em 1 João 3,16? Agora nós devemos o quê? Dar a nossa vida pelos demais. Esse é o evangelho. E eu vou te falar, dar a vida pelos demais não é fácil. Eu chego na minha casa às 7h30 da noite. Para eu sair 6 horas da manhã, que hora que eu acordo? Só que eu tenho um compromisso com meus irmãos lá. Tenho um compromisso. E eu tenho um compromisso de não deixar o cansaço me vencer e eu não tenho um contato com a palavra de Deus durante todo o dia. Porque, meu irmão, se eu não ler essa palavra aqui, o que eu vou compartilhar? Se eu não entender o compromisso que Deus tem comigo, como que eu vou falar de compromisso? Se eu não entendo o sofrimento do evangelho, como eu posso falar para alguém que vai sofrer para o evangelho? Isso que a gente vive é loucura. Mas é a loucura mais boa. Sabe, meu irmão? Lá eu falei um pouquinho também a respeito de como, né, era o ambiente em que Paulo escreveu a maioria das cartas para nós. Todo mundo sabia que a maior parte aí, né, Paulo passou dentro de prisão, meu irmão. E Paulo, dentro da prisão, como que ele escrevia? Era bacana? Tinha luz? Tinha, sabe o quê? Muito cocô, muita merda. Porque ele estava no sótão, meu. E no sótão caía os cocô e os urina dos caras de cima. E ali ele estava escrevendo os livros que a gente tem acesso hoje. Você está entendendo a importância da palavra de Deus? Você está entendendo a importância, né, que isso traz para nós? É muito forte o evangelho, meu irmão. Não é para qualquer um, não. E eu não quero te desanimar, não. Eu quero te animar. Porque, na verdade, quando a gente conhece mais de Deus, nós vamos nos tornando mais parecido com Ele. E quando a gente conhece essa palavra, meu irmão, ela nos confronta, ela nos transforma. Ela nos faz mais parecido com Jesus. E aí, meu irmão, nós vamos pecar. Eu peco até hoje, e muito. Só que eu também sei pedir perdão. E aí, meu irmão, nós vamos amar. Amar como a palavra de Deus nos ensina. E aí, meu irmão, nós vamos alcançar da maneira que Deus nos ensina. E aí, meu irmão, aquilo que eu acho, já não vou achar mais. E aí eu vou orar para Deus, né, e a minha oração ela vai mudar. Por quê? Porque eu vou conhecer a vontade de Deus, que está descrita aqui na palavra. E eu vou orar segundo a vontade de Deus. E eu orando segundo a vontade de Deus, todas as minhas orações vão ser atendidas. Por quê? Porque a minha oração não vai ser para mim. A oração do reino ela é o quê? Nós. É nós. As coisas que a gente tem, o que a gente possui, não é meu, é nosso. Irmão, nós temos que mudar a perspectiva de pensar o evangelho, nós temos que mudar a nossa perspectiva com relação à leitura da palavra, nós temos que mudar a nossa perspectiva com relação à oração, nós temos que mudar a nossa perspectiva com relação aos sentimentos que invadem a nossa alma, o nosso espírito, tudo isso, meu irmão. Comprometimento com o evangelho, comprometimento com essa palavra, comprometimento com Deus. É isso que Deus tem falado no meu coração, meu irmão. E é isso que eu tenho buscado. E eu tenho chorado por isso, porque não é fácil, filho. Falar aqui é muito bonito.
É muito romântico. Às vezes as palavras que a gente escuta aqui também, cara, nos confronta. Agora a gente passar isso aqui para dentro, ela é todo dia. Se um dia a gente deixar, meu irmão, nós perdemos muito tempo. Então olha só, pessoal, eu não vou seguir mais não, né? Nós vamos ficar por aqui. Por quê? Eu queria que você pensasse, reflexionasse. Se eu falar alguma palavra errada, vocês me desculpam. Como que é? Como que é? Refletisse. Foi mal. Desculpa, gente, tá? Eu vi que todo mundo aí olhando. Desculpa. Tá, mas todo mundo entendeu, não entendeu? Sim? Então, uma reflexão, né? Certo. Então, olha só, pessoal. É isso mesmo. Né? Queria que você pensasse um pouquinho aí. Tá bom? E que a gente pudesse orar. Né? E que realmente a gente se comprometesse a viver esse evangelho, meu irmão, de acordo com o evangelho, não de acordo com a minha conveniência, que eu penso que deve ser, mas de acordo com o que a palavra de Deus diz como deve ser. Amém?